Muito obrigado, Fernando. Gente, agora nós vamos falar de saúde. O Ministério da Saúde realizou ontem uma reunião para abordar o tema do uso da penicilina na atenção básica para a prevenção da sífilis congênita. O repórter Viderlan Araújo está ao vivo com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Zandra Maria Cardoso Candiotti, que vai explicar sobre o panorama da sífilis no Brasil. Boa tarde, Viderlan, corredor, apresentador, editor, polivalente. Viderlan Araújo, boa tarde para você. Boa tarde, Mauro Vedequim. Um abraço para você, um abraço para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. Estamos na sede do Conselho Regional de Enfermagem para trazer informações importantes a respeito desse encontro que aconteceu no início do mês, onde uma videoconferência envolveu várias autoridades, entre elas a presidente Zandra Candiotti, presidente do Conselho Regional de Enfermagem, que vai explicar para nós o intuito dessa videoconferência e a participação que foi, inclusive, muito importante junto dessas autoridades. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, nós estivemos no último dia 6, uma videoconferência na presença de representantes do Ministério, representantes do Conselho Federal, vários outros conselhos regionais, do Nordeste como um todo, do país como de uma maneira geral. E esta videoconferência tinha o sentido de exatamente divulgar as questões ligadas ao tratamento, ao controle, às atitudes do Estado, das políticas de saúde, era para, digamos assim, para o controle propriamente dito da sífilis, da incidência da sífilis em nosso estado. Como é que tem sido a questão do número? Tem crescido o número de casos de sífilis aqui em Alagoas? Muito, tem crescido muito. Nós, a nível nacional, nós temos informações de que existem em torno de 12 milhões de pessoas infectadas anualmente pela sífilis, né? Pelo treponema pálido. E uma das razões que se pressupõe justificam esse tipo de aumento de incidência tem sido exatamente a dificuldade no tratamento com a penicilina. Né? E dentre as questões ligadas a essa dificuldade, nós temos, além do acesso à medicação, propriamente dito, que não existem problemas em relação a isso, mas também em relação à forma de administração dessa medicação, né? Que a princípio existia um certo receio na aplicação por conta das reações anafiláticas e hoje o que esses órgãos, tanto não só o Ministério como também o Conselho Federal de Enfermagem, tentam, com essa medida, com essa divulgação, ver que aqueles riscos que eram previstos, que eram esperados antes, não são tão gritantes como se imaginava. Hoje já se sabe que os casos de reações são mínimas, entendeu? E que podem tranquilamente ser desprezados. E é nesse sentido que o Conselho Federal de Enfermagem revogou uma decisão, a decisão 08 de 2014, onde ele estabelecia alguns pontos básicos para a administração da penicilina e hoje, pautado nas informações ministeriais, nas informações de pesquisa, nas informações de dados epidemiológicos, o Conselho Federal revoga, através da decisão 094 de 2015, a 08, e determinando que os profissionais de enfermagem devem somar com o Ministério da Saúde nessa medida de prevenção e de controle, propriamente dito, da sífilis. O que é a sífilis congênita? A sífilis congênita, ela é uma afecção determinada pelo mesmo treponema pálido, mas que acontece, digamos assim, via placentária durante a gestação. Mãe e filho, é uma transmissão vertical. E aqui em Alagoas o tratamento tem sido de uma maneira eficaz? Como é que o Conselho tem se posicionado e acompanhado esse processo, presidente? Bem, agora nós vamos ter um olhar mais detalhado sobre a questão, né? A partir da revogação da 08 pela 94, e nós vamos nos colocar à disposição dos profissionais
profissionais da área da enfermagem para esse cumprimento, digamos assim, a essa proposta ministerial de disponibilizar esse tratamento nas unidades básicas de saúde. O que é o uso da penicilina? Ela representa, na verdade, esse uso para o tratamento da doença? Representa tudo. É um antibiótico, digamos assim, que tem uma ação direta na sífilis, né? Que tem, digamos que ele tem 98% de probabilidade de cura com o uso da penicilina. Nenhuma outra medicação tem uma ação tão eficaz como a penicilina. Pois é, Mauro Wedekind, essa daqui é a presidente Zandra Candiotti, presidente Candiotti, né, na verdade, o sobrenome dela, presidente do Conselho Regional de Enfermagem e que trouxe informações importantes com a participação de várias autoridades numa videoconferência no início do mês, né, na verdade, e que teve toda essa participação também aqui do Conselho Regional de Enfermagem. Ela está à sua disposição, Mauro, para que você possa fazer qualquer tipo de colocação. Fidelan, queria que você transmitisse à presidente primeiro o meu boa tarde e parabéns pelo trabalho que ela desenvolve aqui em Alagoas, mas eu queria que ela tentasse explicar primeiro para a gente, Fidelan, por que há esse aumento no número de casos da sífilis e também que ela explicasse quais são os sintomas da doença, porque muita gente que está acompanhando a gente nem sabe o que é a sífilis, como ela se manifesta e etc. E eu acho que nós temos aqui o dever de explicar isso e aproveitar a presença dela. Por favor, Fidelan. O Mauro Wedekind te abraça, tá certo? Parabeniza pelo trabalho de lá dos estúdios. Ele fez duas colocações. A primeira delas é o que se deve, na visão do Conselho Regional, esse crescimento do caso de sífilis aqui em Alagoas, e ele acabou perguntando também a respeito dos sintomas da doença. Bom, nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, as dificuldades para o uso da penicilina tenha sido uma das razões, né, para o crescimento da sífilis em nosso estado. Isso, sem dúvida nenhuma, nós não temos dúvidas. Mas, por outro lado, a gente precisa ver também que uma população desinformada favorece comportamentos que não são favoráveis à prevenção, logicamente. Então, eu acredito que, se nós trabalharmos no mesmo momento com o tratamento e com a prevenção, nós teremos um controle que já tivemos no passado em relação à sífilis. E os sintomas? Né? Os sintomas são, basicamente, você pode até passar desapercebido em relação a sintomas, você tem digamos assim, a positividade sanguínea, né, diagnosticada através do VDRL, que no caso da gestante é feito nos primeiros meses da gestação, entendeu? E como profissional de enfermagem é aquele que normalmente, regularmente, inclusive até por indicação do Ministério, ele tem a primeira consulta é sempre feita pelo profissional da enfermagem, pelo enfermeiro, aliás. O que é que acontece? O diagnóstico inicial, esse cuidado de solicitar a VDRL, esse cuidado de analisar o resultado e esse cuidado de encaminhar precocemente essa paciente para o médico, no caso, para as prescrições, e que quando essas prescrições estão, digamos assim, determinadas em protocolos ministeriais, isso favorece, né, acelera as ações dirigidas a esse uso da penicilina. Isso torna o profissional de enfermagem, digamos assim, diretamente ligado, tanto ao controle, ao tratamento, como à prevenção da sífilis. Obrigado, presidente. Então, a presidente Zandra Candiotti, que trouxe esclarecimentos a respeito desse assunto, é claro, de muita importância para os nossos telespectadores, e daqui direto da sede do Conselho Regional de Enfermagem, com imagens do Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Mauro.